Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito o 39º presidente da história do Brasil, depois da disputa acirrada contra o atual presidente e candidato à reeleição pelo PL Jair Bolsonaro. O petista somou 2.138.745 votos a mais do que o atual presidente. A menor diferença já registrada na história do país em uma disputa eleitoral, com 1,8% de vantagem para o ex-presidente e agora candidato eleito. Essa transição de poder ela é muito importante. Nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, que passou o poder para o agora eleito novamente Lula. Depois tivemos a presidente Dilma, que sofreu um processo de impeachment, mesmo não concordando, ela saiu do poder, deixou que seu vice Michel Temer assumisse. Depois tivemos a eleição do presidente Bolsonaro, que também foi respeitada, e agora a vitória do ex-presidente Lula, que também deve ser respeitada. Penso eu que o presidente terá essa postura, que o discurso que havia fazendo ao longo da campanha era mais eleitoreiro, mais para agradar aqueles seguidores mais assíduos, mas que ele deve respeitar, assim como todas as instituições do país já reconheceram e respeitam a decisão democrática. Com 77 anos, Lula vai ser o presidente mais velho a comandar o país. Natural de Garanhuns, no Pernambuco, Lula começou a carreira na política com movimentos sindicais em 1975, quando ele foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Em fevereiro de 1980, ele próprio fundou o PT com outros sindicalistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais. O primeiro mandato como presidente da República veio em 2002, aos 57 anos. Lula foi reeleito em 2006 e, em 2011, passou o governo para a sucessora Dilma Rousseff. Depois de ter o processo arquivado contra denúncias por corrupção e inocentado perante a justiça, Lula retorna ao poder do país com vários desafios a serem cumpridos. O importante agora é pensar no país, nas melhorias que o país necessita, nos arranjos que devem ser feitos, no respeito às instituições, no respeito ao meio ambiente, que é algo que foi muito criticado de forma internacional no atual governo, e também que o presidente eleito Lula ele possa trazer ao público externo, sobretudo aos outros países, a grandeza do Brasil. O Brasil, por conta de algumas posturas do presidente Bolsonaro, ele ficou sendo como um pária internacional, Não houve grandes movimentações, o Brasil perdeu o protagonismo internacional e algo que é importante. Afinal de contas, nós vivemos de um mundo globalizado e não podemos nos trancar a quatro paredes e fazer só aquilo que nós pensamos que é o certo dentro dessa esfera. Nós devemos agir com a comunidade internacional para que as melhorias globais elas também atinjam o nosso país. Na campanha presidencial, Lula teve o apoio de personalidades políticas do passado, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e do presente, como Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial do primeiro turno. Por outro lado, o novo presidente eleito vai trabalhar com o Congresso em sua maioria composto pela oposição. Somando os partidos da legenda de apoio a Bolsonaro, vão ser 246 deputados e 35 senadores, o que representa 48% e 43% dos plenários. O diálogo e condutas democráticas vão evitar, por exemplo, conflitos institucionais. O ex-presidente Lula, pelo histórico enquanto foi presidente, ele tem uma capacidade muito grande de interagir com esses poderes. E apesar de ter um Congresso majoritariamente conservador, de um campo político diferente do dele, assim como já teve no passado também, ele tem, historicamente, a capacidade de fazer com que esses grupos políticos eles estejam atentos àquilo que é importante para o país. Pela primeira vez na história, a abstenção foi o menor no segundo turno, com 20,59%. De pouco mais de 8 milhões de votos herdados de Simone Tebet e Ciro Gomes, que declararam apoio a Lula no segundo turno, houve uma certa pulverização de votos e uma tendência maior a Bolsonaro. Uma eleição totalmente acirrada entre aquele que hoje é o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou por sagrar-se vencedor. Já havia uma vantagem dele no primeiro turno, essa vantagem se manteve, mas um crescimento também do presidente Bolsonaro em diversas regiões, inclusive na região Nordeste, onde tradicionalmente os votos do Lula e do PT em si são votos muito expressivos. Uma eleição acirrada, mas a vontade da população
população, dos eleitores, ela foi demonstrada através do resultado das urnas, né? Há uma divisão no país, muito semelhante com o que tivemos naquela eleição em que Dilma Rousseff ganhou, também de uma margem apertada do então senador Aécio Neves. Mas ainda assim cabe agora, nesse momento, todos preocuparmos com o país. Nas ruas, as pessoas deram opinião sobre o resultado das eleições. Eu adorei, maravilhoso, porque eu sou Lula mesmo há muito tempo, desde a primeira vez que candidatou. Correspondeu às expectativas das pesquisas, né? Que estava equilibrado e terminou equilibrado e o candidato do PT ganhou.